No total, 79 policiais devem ser julgados, o que faz desse caso muito complexo pela quantidade de réus, a dificuldade de identificar os autores dos crimes, a ausência dos mandantes nesse processo, a lentidão do judiciário também. Esses são apenas alguns motivos que fazem do julgamento do massacre do Carandiru um dos maiores desafios da justiça brasileira. As dificuldades começaram pela perícia, no dia do massacre. Oswaldo Negrini esperou 5 horas depois da invasão até conseguir entrar no presídio. Eu já tive dificuldade para ingressar no pavilhão 9. Porque a Polícia Militar dizia que não havia campo para perícia, não havia condição nenhuma, porque não havia iluminação. Eu notei pela escada que subiu o primeiro pavimento, que vinha descendo uma cascata de uma gosma meio escura, que quando eu cheguei perto eu percebi que era sangue. Quando nós chegamos no primeiro pavimento, aí que eu fiquei assombrado. Estava aquela quantidade imensa de cadáveres, eram 89, empilhados um por cima do outro, às vezes 3, dava até dificuldade de contar. Alguns dias depois, o perito voltou ao Carandiru. Foi buscar a história que estava escrita nas paredes. E aí eu pude perceber que a grande maioria desses disparos foram realizados na porta da cela para dentro. Não tinha nenhum disparo no sentido oposto, o que significa que não houve reação. A segunda dificuldade veio da complexidade incomum do caso. Nunca houve um caso com 111 mortes. Nunca houve um caso com um número tão grande de réus. Mas um dos principais obstáculos para apontar os culpados pelo massacre é a falta de um teste de balística nas armas dos policiais. O exame que mostraria exatamente quem atirou em cada um dos presos mortos nunca foi feito, sob a alegação de que seria inviável. Os corpos, depois no IML, estavam lotados de projéteis, uma média de 4 ou 5 em cada corpo. Eu sei que o IML mandou para o Instituto de Criminalística cerca de 400 projéteis para exame. Com as condições que o Instituto tinha, era um exame que levava anos e anos. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas é uma das coordenadoras de um estudo detalhado sobre o processo. Ela diz que havia uma solução para fazer o teste. A falta dessa prova é um desafio para o Ministério Público. Muito vai depender do que for dito ou não dito pelos réus durante o julgamento. Este é uma das formas dos promotores tentarem provar algo, ensaiarem, por exemplo, uma reconstituição ali, se não física, ao menos oral, daquilo que ocorreu. Para a pesquisadora, há ainda uma outra questão. Ao contrário da tradição de outros países, a investigação e o processo focaram apenas nos policiais que invadiram a cadeia e deixaram de fora os mandantes da operação. Então, um dos casos mais graves de violação de direitos humanos em presídio do mundo, em que o Estado brasileiro não assumiu responsabilidade pelo que aconteceu, né?